Mas eu queria te pedir para falar, como eu te disse em off aqui, tem muita gente que nos segue, que ama as Escrituras, que ama ensinar as Escrituras e que está em alguma posição de liderança ou sabe que o Senhor chamou com frequência. Que dicas você daria, conselhos, né, melhor, você daria para jovens ministros? Quais cuidados tomar nessa caminhada em se envolver com o ministério? Ok. Então, primeira coisa eu diria é que a gente precisa aprender que servir o Senhor sempre é bom. Okay. Mas no ministério não é a única forma da gente servir ao Senhor. Okay. Isso é muito importante. Por quê? Se acontecer por conta de circunstâncias e decisões, ele não se tornar um ministro da palavra, um pregador, um mestre, não significa que ele não é servo, não é? Na verdade, nós temos na Igreja de Cristo muita gente carregando o piano e alguns pianistas. Porque parece que vai ter galardão só para pastor, né? Exatamente. E aí as pessoas ficam com a impressão de que só sirvo a Jesus quando eu sou um ministro de tempo integral, eu sou um missionário, um pastor, um evangelista, alguma coisa assim. Não é verdade. O servo de Deus está espalhado por vários cantos da cultura e da sociedade. E ele serve o Senhor onde ele está. Então é importante o pessoal entender isso. Você não serve o Senhor só sendo um vocacionado ao ministério da palavra. Então não se frustre se isso não acontecer. O Senhor Deus, eu costumo dizer que nós vamos perder o nosso emprego quando a gente estiver com Deus. Porque quem vai querer ouvir a gente na presença do nosso Cristo? Exatamente. Então a nossa tarefa é só preparatória, entendeu? Agora pode ser que outra pessoa exerça uma profissão que no novo céu e no nova terra ele consiga continuar exercendo. Então, um arquiteto aí. Exatamente. Então, primeira coisa você serve de múltiplas maneiras. Muito bom. Segunda orientação, desejar ser um ministro é uma boa coisa, como 1 Timóteo 3 deixa bem claro. Porém, você não pode tomar essa decisão sozinho. Por isso que eu falei que você tem que ser atestado e aprovado pela igreja. Portanto, eu aprendi isso muito bem com meu pai. Eu assim, louvo a Deus por ter entendido essas coisas com clareza por causa dele na minha vida, que vocação não é uma coisa só interna, ela é externa também. Tem que ter as duas coisas. Eu tenho que me sentir inclinado a isso. O Espírito de Deus está me movendo a isso, mas só isso não basta. Eu tenho que ter a igreja confirmando, chamando. Muito bom. Tá? Então, essa é uma outra coisa. Jovem, não diga, eu sou pastor, eu vou ser pastor. Não se auto-envie. Exatamente. Deus está querendo e a igreja... Não me reconhece. Não me reconhece, tá um pouco me lixando. Não funciona assim. Nós somos um corpo. E a gente tem que ser, então, reconhecido, chamado e enviado pela igreja de Jesus. Tá? Outra orientação que eu daria é que existem duas grandes características que a gente tem que evidenciar. E a primordial e a primeira é caráter. Assim, todos nós temos pecados, todos nós temos lutas e nós precisamos de irmãos na nossa vida para que a gente se santifique gradativamente. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de piedade. Então, se você quer ser um ministro da palavra, você não pode ser uma pessoa soberba. Você não pode ser uma pessoa melindrosa, cheia de dodói. Qualquer coisa, tô ofendido e tal. Não entra no ministério. Você vai lidar. Não, você vai lidar com muita gente, falando muita coisa, te ferindo. Você não pode ser uma pessoa melindrosa, né? Você tem que compreender que certas falhas de caráter precisam ser sufocadas, precisam ser... às vezes elas nunca vão embora de completo porque é uma prova de que nós ansiamos o dia que nós estaremos com o nosso Cristo perfeitos. Mas elas têm que ser sufocadas. E isso é possível, isso é a transformação do Espírito. Sim. Então, caráter é o ponto primeiro. Mais um segundo ponto, e aqui vem a gente bem intencionada, mas que às vezes não percebe que não tinha que estar no louvor, o exemplo que você deu agora há pouco, é que a gente tem que ter dons. Sim. E esses dons são do Espírito. E não adianta, Douglas, quando ele dá da forma que ele quiser. Que ele quer. Porque é ele, a igreja é do Senhor Jesus e é ele que a equipa como ele quer. Então assim, se ele me fez mão, eu não posso querer ser pé. E se ele me fez orelha, eu não posso querer ser olho, entendeu? Isso é desonrar aquilo que eu posso fazer muito bem feito. É se mostrar ingrato para com aquilo que Deus me deu. Então assim, eu tenho limitações, você também certamente as tem. E eu tenho que me contentar que tem outros melhores do que eu em várias coisas. E assim, que bom! Porque se a gente fosse bom em muita coisa, talvez fizesse mal para nós. Não, eu tentei, Heber, todos os instrumentos que você imaginar. Não, sério, eu fiz aula
de sax, de flauta, de violão, de baixo, de bateria. Eu não consigo tocar e eu não consigo cantar. Eu canto é baixo, porque as pessoas estão do meu lado, percebem que eu não consigo entrar no tom, nem no ritmo e esqueço as letras. Então, assim, é zero, não tem coisa. Agora você vai ficar lá, Senhor, poxa, eu quero cantar. Isso, o senhor tem um sonho de ser um cantor. E é importante a gente falar isso porque nossa geração ela tem um evangelho falso, que é você pode ser o que você quiser. Ouça o seu coração. Isso vai totalmente contra o que a gente está falando. Exato. Não ouça o seu coração, suspeite vontade dele. de Deus. Não é o seu sonho, tá? Então, não faça isso. Não ouça o seu coração. Exato. Não diga eu posso ser o que eu quiser. Não funciona assim. Não. Se você é servo, lembra? O escravo não fazia o que queria, ele fazia o que o seu senhor queria. E a gente tem que aprender isso. Legal. Então eu acho que essas são orientações primeiras para ajudar o nosso povo aqui. Muito bom. Poxa, obrigado. Nada. Que tempo precioso. Que legal. Eu agradeço o seu privilégio de dar um espaço pra gente poder falar dessas coisas. Poxa. E você que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, eu queria muito, de novo, te encorajar a ter acesso a esse material. Até essa edição de comemorativa de 10 anos tem alguns conteúdos extras, que é um guia de estudo e o curso online. Então, no final, você vai ter aqui um guia de estudo. E eu tenho incentivado muitas pessoas a lerem em grupo. Então, eu tenho até feito de quarta-feira uma leitura em grupo aqui, online, de alguns livros, porque eu acho que não tem um método mais forte de aprendizado, assimilação e aplicação do que em grupo. Porque você começa a ter pessoas cobrando você, porque ela está aprendendo a mesma coisa, poder discutir vários pontos de vista. Então é muito legal. Então tem um guia de estudo aqui, perguntas para você poder seguir. E, gente, não tem como a gente dizer que isso aqui é um assunto primordial, porque eu e você precisamos entender como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Então, vou deixar o link de novo aqui para você, na descrição, para você pedir o seu, para eles entregarem aí na sua casa. Heber, obrigado mais uma vez. Nada, querido. Uma honra muito grande. Não só obrigado por hoje, mas obrigado por estar dedicando a sua vida aí para equipar o corpo de Cristo com os seus dons. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.